Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Fé dos Nossos Pais. Eu quero, de forma introdutória, partilhar com você o seguinte texto. Os poderes de Satanás estão a trabalhar para conservar o espírito dos homens alheio às realidades eternas. O inimigo dispôs as coisas de maneira a que servissem aos seus propósitos. Atividades mundanas, esportes, as modas da época, são coisas que ocupam o espírito dos homens e mulheres. Testemunho Seleto, volume 3, página 306. Ao ler aqui esse texto, a serva do Senhor ela fala: os poderes de Satanás estão a trabalhar para conservar o espírito dos homens alheios às realidades eternas. Muitos homens, nos dias em que vivemos, estão preocupados com as coisas deste mundo. Muitos homens, neste tempo em que nos encontramos, estão preocupados com os prazeres deste mundo. Estão preocupados com o materialismo, o que comer, o que vestir. Muitos homens, o seu espírito está sendo desviado às realidades eternas. Quais realidades são essas? A Bíblia é o livro guia, a regra e norma da nossa fé. É o único livro que nos conduz. É o único livro que aponta os nossos erros. As preciosas gemas da verdade não têm sido aproveitadas enquanto vivemos, em tempos em que vivemos na hora em que todos nós temos a oportunidade de trabalhar. As preciosas gemas da verdade não têm sido desfrutadas por muitos. Temos um tempo que já foi determinado e dentro em breve Jesus vai voltar para dar salvação a todos aqueles que nele esperam. O inimigo das almas, ele está lutando a cada instante para trazer o formalismo, para trazer o descuido religioso. Por isso, Satanás ele está trabalhando arduamente. Veja o livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 12. Entenda o que a Bíblia diz. Por isso, festejai os céus, e vós os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Amados irmãos, nós vemos aqui o texto bíblico dizendo: por isso festejai os céus. Desde a queda de Lúcifer, a humanidade completa passa por uma situação desastrosa, porque ele não desceu sozinho, ele desceu com a terça parte dos anjos. É uma quantidade enorme de anjos. E se os nossos olhos fossem abertos, se o Senhor nos desse uma oportunidade para contemplar a quantidade de anjos malignos que estão ao nosso redor, para nos verem caídos, nós não teríamos nem sequer um momento de oportunidade a ser dado ao inimigo. Não teríamos aberto os nossos olhos para contemplá-los. Não teríamos aberto o nosso coração para darmos oportunidade ao inimigo a fim de levar-nos a cair em tentação. Por isso, veja esse texto, o que é que diz? Sendo possível, Satanás os impedirá de obter o preparo para estar em pé naquele dia. Disporá as coisas de tal maneira a lhes obstruir o caminho, embaraçá-los-á com os tesouros terrestres, fá-los-á levar um fardo pesado, cansativo, a fim de que seu coração se sobrecarregue com os cuidados desta vida e o dia de prova venha sobre eles como ladrão. O espírito de profecia dá-nos a entender mais uma vez de que muitos estão descuidados, muitos não estão dando atenção ao tempo em que nós vivemos, muitos não estão dando atenção num momento crucial da história da humanidade. Meus queridos, nós precisamos entender de que Cristo está às portas. Dentro de poucos dias ele vai voltar para buscar aqueles que nele esperam. Muitos homens estão dando atenção às modas terrestres, às modas mundanas. Não edificam a nossa mente, nem promovem espiritualidade. Muitos homens estão lançando seus interesses nas coisas que para trás ficam. E Jesus constantemente nos advertiu. E a Bíblia, tanto o texto de Apocalipse que nós lemos, fala sobre a queda do inimigo, mas ai da terra e do mar, pois que Satanás desceu até vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Satanás está trabalhando, vejam,
desde o momento da sua queda até hoje. Nos falta quanto tempo? Satanás vem trabalhando diariamente para lançar por terra aqueles que são os verdadeiros filhos de Deus. Ele não se preocupa com aqueles que são céus, não se preocupa com aqueles que estão preocupados com o mundanismo, estão preocupados com os esportes, estão preocupados com a moda mundana. Satanás está preocupado com aqueles que oram, está preocupado com aqueles que jejuam, está preocupado com aqueles que buscam a face de Deus diariamente. Satanás não vai estar preocupado com aquele que não tem tempo para Jesus, com aquele que não tem tempo de buscar a sua face, com aquele que não tem tempo de estudar a Bíblia, com aquele que não tem tempo de estudar o espírito de profecia. Por isso o convite de Deus é que todos os homens possam estar vigilantes, busquem a Deus com fé e pela fé. Por essa razão, a Bíblia fala sobre a vigilância. Qual é o exemplo de Cristo Jesus sobre nós? Orai para que não possais cair em tentação. E o apóstolo Paulo também diz: orai sem cessar. Vejam que o inimigo ele está trabalhando diariamente para levar os cristãos na tamanha descrença a não darem crédito na palavra divina, na palavra da salvação. Veja o seguinte texto do Espírito de Profecia. Precisamos voltar costas aos 1000 objetos que nos convidam a atenção. Há assuntos que consomem tempo e despertam indagações, mas resultam em nada. Os mais altos interesses demandam a rigorosa atenção e energia que tantas vezes se empregam em coisas relativamente insignificantes. Amados, nós precisamos virar as costas aos 1000 objetos que causam em nós indagação. Quais objetos são esses? Tudo aquilo que me afasta de Deus, eu devo abandonar. Tudo aquilo que me afasta de Deus não pode fazer parte da minha vida, da minha rotina diária. Tudo aquilo que me afasta de Deus, eu devo me afastar também, para que não comprometa a minha fé. E muitos não estão levando em consideração o tempo em que nós estamos a viver. Satanás está trabalhando arduamente para levar muitos homens na perdição, para que muitos homens o sigam e vão com ele naquele dia, quando o Senhor virá como um ladrão à noite. E muitos aqueles que não estão buscando a Jesus se lamentarão. Muitos aqueles que não estão buscando a Jesus, eles dirão: meus senhores, por que vocês nos enganaram? E dirão a muitos cristãos: por que vocês não nos falaram a respeito destas coisas? Amados, a incredulidade, a apatia espiritual cegou a mente e a espiritualidade de muitos cristãos nesses dias. É preciso inteira consagração, completa renúncia, porque o texto que lemos diz de que há assuntos que consomem muito tempo. Eu não posso, como cristão, estar inteirado com coisas que não edificam. O quê? Apreciar novelas, apreciar filmes que não exaltam a Deus. E muitas vezes quando assistimos essas coisas, o nome de Deus tem sido blasfemado por esses atores, por esses agentes do inimigo que blasfemam o nome de Deus, profanam o nome de Deus e desonram os mandamentos de Deus. E muitas vezes quando nós apreciamos essas coisas, nossa mente é levada a não dar crédito naquilo que a palavra de Deus nos tem orientado. Veja o seguinte texto: o homem é naturalmente inclinado a seguir as sugestões de Satanás e não pode resistir com êxito a tão terrível inimigo, a menos que Cristo, o poderoso vencedor, nele habite, guiando-lhe os desejos e dando-lhe resistência. Satanás está preparando seus enganos para que na última campanha contra o povo de Deus, ele não compreenda que é ele. Sabem aquele texto bíblico que diz: Satanás também se transfigura em anjo de luz? Na última batalha contra os filhos de Deus, contra os servos de Deus, Satanás poderá empreender todos os seus enganos para que os filhos de Deus, para que aqueles que não estiverem atentos, não possam entendê-lo, não possam reconhecê-lo como Satanás.
Por isso, a maior necessidade que nós temos como cristãos é de buscar completamente, diariamente, a face de Cristo Jesus em nossa vida, para que nossa mente compreenda que somos unicamente de Cristo, para que o mundo também veja em nós o viver de Cristo. Não vivamos senhores, não vivamos, amados irmãos, não vivamos como incrédulos, como se não soubéssemos o tempo e as épocas em que nós estamos a viver. Satanás, ele está trabalhando grandemente para que o mundo seja levado à perdição. Você, cristão que me ouve, quantas vezes tem se levantado para pregar esta palavra? Quantas vezes você tem se levantado para pregar o evangelho do reino? Quantas vezes você tem se levantado para testemunhar do amor de Jesus, levar a esperança aos corações? Satanás está a empregar todos os seus métodos para que o mundo seja levado à perdição, para que homens e mulheres não sejam salvos. E você, que é o emissário de Deus, você que é o evangelista, o que é que você está fazendo para que homens e mulheres possam ser salvos? Você passa a noite inteira falando e apreciando coisas fúteis que não edificam a nossa mente, nem nos preparam para a grande batalha que está por vir. O que é que você está a fazer? Satanás está trabalhando juntamente com os seus anjos. O que é que você está a fazer, servo de Deus, nestas horas sombrias da história da humanidade? Ele está empregando todos os seus ataques, todos os seus empreendimentos para que homens e mulheres não se salvem. Veja o que a Bíblia diz, capítulo 24 do livro de Mateus, nos diz o seguinte, amados, o versículo 4 diz o seguinte: e ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O inimigo das almas, ele está agindo de forma rápida, e ele age constantemente, para que os homens não compreendam de que esta ação é uma ação diabólica. Hoje, quantos homens têm se levantado dizendo de que são Cristo? Cá nós temos vivido uma realidade de um grupo vem pregando, segundo eles dizem que há mensagem de salvação para os nossos dias. E esta mensagem está centrada a um homem chamado Cacó Filipe. Oh, meus queridos, este homem diz ser o portador da salvação. Se o mundo não crer nele, segundo o que ele diz, não terá direito da salvação. Se os homens não crerem nele, não aceitarem a mensagem deste homem, não terá direito à salvação. A Bíblia, ela é clara quando diz, ninguém vem ao Pai sem passar por mim. Cristo, ele disse, se vocês não virem até mim, não terão direito de salvação. A salvação está em mim. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Além de Cristo não há outro. Mas homens se levantam dizendo de que são Cristo. Hoje há falsos milagres, falsas curas. Homens estão correndo atrás de sinais, atrás de milagres. O verdadeiro milagre está no nascimento de Cristo Jesus na tua vida diária. Você deve buscar a Jesus todos os dias. Este é o maior milagre que Cristo pode operar na tua vida, que Ele possa fazer morada no teu coração, que Ele possa fazer em ti habitação. Esse é o maior milagre que pode acontecer na tua vida. Os anjos maus nos estão nos calcanhares a cada momento. Veja o que o livro Testemunhos Seletos diz. Os anjos do mal estão a todo instante nos calcanhares dos homens. Será que você tem tirado tempo mesmo para se consagrar a Jesus? Muitos virão em nome de Cristo, muitos falsificarão a mensagem, muitos se levantarão de que estão falando em nome de Jesus enquanto que não foram chamados. Satanás nos últimos dias se transfigurar como um anjo de luz através dos seus agentes, a Hollywood e dentre outras fontes de corrupção da humanidade. Homens e mulheres estão aprendendo na escola de Belial, ao invés de aprenderem as grandes e verdadeiras e eternas lições nos pés de Cristo Jesus. Jesus está advertindo seus filhos, Jesus está advertindo sua igreja. Vejam esta imagem deste homem que está andando sobre as águas.
Vejam, olhe, sabem, se esse homem aparecer diante de nós e dizer de que ele é Cristo, aqueles que não estudaram a Bíblia poderão ser levados a darem crédito nisso. Este homem, se aparecer à nossa comunidade, aparecer na nossa cidade e dizer de que este é Cristo, amados, há um cenário que está sendo montado e muitos não estão compreendendo o tempo em que estamos vivendo. O inimigo, ele está preparando toda a sua maquinaria para preparar o grande momento, o grande palco de enganos da humanidade. E muitos, aqueles que não aceitaram a Jesus, que não estudaram a Bíblia, não se consagraram, não buscaram a face de Deus para compreenderem a sua vontade, serão levados pelos enganos do inimigo. Antes que eu termine, eu quero dizer para você, ame a Jesus, busque a Jesus, faça a vontade dele, viva integralmente, separe-se para ele, somente para ele. O inimigo, ele não está se importando com aqueles que não buscam a Jesus. O inimigo se importa contigo, com você. Filho de Deus, busca a face de Deus, compreenda a vontade dele, faça a vontade de Deus, ore. Esse é o momento de testemunhar, esse é o tempo de arregaçarmos as mangas e falarmos do amor de Jesus. Vejam o último texto que eu tenho para partilhar com você. Digo a todos, estai de sobreaviso, pois como anjo de luz, Satanás está percorrendo todas as reuniões de obreiros cristãos e em cada igreja procura ganhar para seu lado os membros. O que Satanás mais receia é que o povo de Deus prepare o caminho pela remoção de todo obstáculo, de maneira que o Senhor possa derramar o seu Espírito. É necessário batalhar constantemente contra o egoísmo e a corrupção do coração humano. Os que esquecem a Deus, mesmo por uma hora ou um momento, encontram-se numa vereda perigosa. Veja aqui o texto o que diz. Os que esquecem a Deus por um momento ou por uma hora encontram-se numa vereda perigosa. Meu querido, se você entendeu aqui este texto, eu te convido a fazer uma mudança. O convite de Deus nesta noite é fazer uma reforma imediata. Que possamos dedicar toda a nossa vida, todo o nosso tempo em plena companhia de Jesus. Busque a face de Deus. Nos colocamos em perigo quando passamos uma hora ou um momento sem estarmos na presença de Deus. Nos colocamos na vereda do diabo, nos colocamos na vereda do inimigo quando nós não buscamos a face dele. É tempo de buscar a Jesus. É tempo de viver pela fé. Jesus está voltando. Faça a vontade de Deus. Aceite o convite. Se é tua vontade, vamos orar. Querido Pai, muito obrigado por esse momento. Obrigado porque Tua palavra foi aberta. Homens e mulheres estão se levantando, alegando serem enviados por Ti. Mas nós conhecemos Tua palavra, confiamos em Ti e na força do Teu poder. Dá-nos força, dá-nos luz, ensina-nos a Te amar e a Te buscarmos constantemente para que o inimigo não possa tornar-nos presas fácil dele. Nós oramos, transforma nossas vidas, aceita esta oração e o perdão dos nossos pecados. Prepare-nos para a eternidade. Em nome de Jesus. Amém.